Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu essa frase? Por que ninguém me disse isso há 30 anos atrás? Essa frase é uma frase poderosíssima e faz a gente refletir acerca de uma atitude a qual nós cometemos durante um certo período de tempo e que nós descobrimos que essa atitude estava errada, esse comportamento estava errado. E a reflexão que eu quero trazer para você é justamente que essa frase ela foi citada por um paciente do autor desse livro aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro ele traz reflexões, relatos, técnicas e diagnósticos de pessoas dentro de um relacionamento a qual, por pouco, o seu casamento não foi desfeito por falta do conhecimento de como o seu cônjuge se sente amado, valorizado e pertencente àquele ciclo, àquele elo ao qual vocês dois estão. Ou seja, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com um amigo e será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores. Esse livro, o autor, ele mostra para nós que a maioria dos conflitos dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, é por falta do conhecimento da existência dessas 5 linguagens. Quais são essas 5 linguagens? A primeira é palavra de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira é presentes. A quarta é atos de serviço. E a quinta e última é toque físico. Você pode estar me perguntando, Micael, mas o que são essas linguagens do amor? Digamos que, quando você conhece uma pessoa, só o fato de você olhar para aquela pessoa, automaticamente você já sente uma atração e um desejo desenfreado por aquela pessoa. Isso, o autor ele vai trazer vários estudos dentro da própria psicologia, que é explicado que quando nós conhecemos alguém, o nosso cérebro ele começa a liberar uma série de substâncias químicas que o nosso corpo é atraído pela outra pessoa. Toda essa química, toda essa euforia, toda essa atração que nós sentimos pela outra pessoa, essa obsessão, dá-se o nome de paixão. Só que o autor ele argumenta e ele traz dados e relatos cientificamente comprovados e também biologicamente comprovados que essa euforia, esse desejo desenfreado, essa atração que nós sentimos, que praticamente é irresistível um pelo outro, ela passa e ela só dura no período no máximo de 2 a 3 anos. Por isso que as pessoas dizem que o início de um relacionamento é tudo muito lindo, tudo muito bonito, é tudo flores. Porque realmente é onde vocês estão no auge daquela atração física. Você olha para uma pessoa, você já sente o desejo desenfreado de possuir aquela pessoa. Só que, depois desse período, o nosso cérebro ele já se habituou àquela química. E aí é meio que ele se torna imune àquilo. E depois que a paixão passa, a única coisa que fica é o amor. E o amor, ele não é sentimento. O amor, ele é um comportamento. Ele é um compromisso. É uma decisão. A definição mais clara do amor é a definição da caridade que está escrito na Bíblia. Bondade, paciência, humildade, empatia, carinho, respeito, autocontrole. Entende? Então, tem uma série de características. E o que resume as características do amor é servir e sacrificar. Ou seja, você serve o outro e você se sacrifica pelo outro. Isso dentro do relacionamento, os dois fazendo isso tem uma reciprocidade. E aí você entra no relacionamento para fazer o outro feliz. Não para fazer você feliz porque você já é feliz. O autor ele vai trazer para nós e desmistificar essa visão romântica, que é uma visão de uma espécie satânica que nós temos, que está mais ligado a filmes de Hollywood, de que as pessoas entram no relacionamento porque elas estão sentindo aquela euforia toda, só que depois que passa isso é insustentável quando você entra no relacionamento com esse tipo de mentalidade ou simplesmente por conta do desejo. Então o autor ele vai desmistificando toda essa narrativa que nós somos ensinados desde cedo, de que nós temos que estar e que essa chama vai durar para sempre dentro do nosso relacionamento, ou seja, que a paixão ela durará para sempre. Então o autor ele desconstrói isso. E as linguagens do amor são literalmente idiomas a qual eu como indivíduo, a qual você como indivíduo entende que está sendo valorizado, respeitado e amado pela outra pessoa. E aqui ele vai falar que a primeira linguagem é palavras de afirmação, ou seja, tem pessoas que ela se sente amada, valorizada, respeitada e importante
quando as pessoas que estão ao seu redor, e principalmente o seu cônjuge, volta e meia dá um elogio para ela, tanto em público quanto em particular. Ou seja, a pessoa, para se sentir amada e valorizada, ela necessita de que a pessoa que está do seu lado valide através da fala as suas atitudes. Ou seja, expresse em palavras aquilo que ela fez de bom e também aquilo que ela fez de ruim, porque ela entende o mundo através da fala. Então, ou seja, a pessoa fez um comportamento bom, você fala, muito bem, você se comportou dessa maneira, você se comportou dessa forma, eu gostei bastante, você é uma pessoa eficiente, você é uma pessoa eficaz, você é uma pessoa linda, maravilhosa, seu cabelo é maravilhoso, seu sorriso. Ou seja, você verbalizar. Quando você verbaliza para uma pessoa que entende o mundo através das palavras de afirmação, essa pessoa, ela acaba tendo uma conexão com você e começa a enxergar que de fato você gosta dela, porque você verbaliza na linguagem dela que você a ama. Já a segunda linguagem é tempo de qualidade. Ou seja, tempo de qualidade é quando você dedica atenção 100% sua a outra pessoa. Por exemplo, você está dentro de um relacionamento e você trabalha muito. Só que você agora descobriu que a linguagem do seu cônjuge é tempo de qualidade. Você entende que tem uma necessidade de comunicar para o seu cônjuge que ele está sendo amado quando você para as prioridades de trabalho e você fala, amor, é o seguinte, hoje nós vamos sair, nós vamos no restaurante, só você e eu, nós vamos comer da melhor comida, nós vamos desfrutar de um momento só nós dois. Ou seja, você até tinha outros compromissos, mas você deixou aquele compromisso de lado e você priorizou a sua parceira ou seu parceiro. Então vocês foram no restaurante. Chegou no restaurante e você deixou de lado o celular, você deixou de lado as distrações, você deixou de lado amigos, só está você e a outra pessoa. Durante aquele período de tempo, durante toda aquela vivência que vocês estão tendo, você ouviu a outra pessoa, você fez coisas junto, vocês tiraram foto, vocês foram ao cinema, vocês foram no restaurante, vocês viajaram junto e você passou o mais tempo possível do seu dia dando atenção plena àquela pessoa. Ou seja, você literalmente olhando para ela, você escutando o que ela tem a dizer, você se importando para ela. Tempo de qualidade é isso, é quando você faz coisas junto com o seu parceiro e com a sua parceira. Logo, para quem tem a linguagem do amor como sendo tempo de qualidade, ela se sente amada, importante e valorizada quando alguém faz isso por ela. Entendeu? Essa que é a questão. E quando você tem conhecimento de como que funcionam essas linguagens, você compreende que você pode utilizar isso tanto para o mal, tanto para o bem. Porque às vezes você negligencia isso dentro do seu relacionamento, possa ser que no ambiente de trabalho alguém possa estar sondando o seu cônjuge e falando a linguagem do amor dele. E aí ele pode não se sentir pertencente ao seu lado, mas começar a se sentir valorizado, amado e pertencente do lado daquela outra pessoa, que geralmente é o que mais acontece. E aí ele acaba sendo enganado, ela acaba sendo enganada e vivendo esse momento de paixão que também o autor vai dizer que é passageiro, ok? E ele vai trazendo vários cenários. A terceira linguagem é presentes, ou seja, tem pessoas que ela enxerga que as pessoas gostam dela, que as pessoas amam ela, que as pessoas valorizam ela quando ela recebe presente. E aqui é independente do valor do presente, mas ela vê a boa intenção das pessoas através do que ela ganha. Seja um presente, uma caneta, seja um ramo de uma flor, seja um carro, seja uma casa, seja uma carta, ou seja, ela precisa que alguém verbalize e externalize o seu amor através de um objeto. Mas a intenção não é simplesmente o objeto ou o valor daquele objeto, e sim qual que é a intenção da pessoa. Se você tem do seu lado uma pessoa que a linguagem do amor dela é presente, às vezes você pode até cometer alguns erros, por exemplo, deixou a toalha jogada em cima da cama, às vezes esqueceu uma data, às vezes acabou tendo um comportamento ao qual não é um comportamento ideal, às vezes você gritou e descontrolou um pouco, mas quando você dá presente, essa pessoa ela acaba relevando as suas atitudes ruins através dessa sua intenção de agradar ela, porque a linguagem do amor dela é receber presente. Quando ela recebe um presente da sua parte, ela entende que mesmo que você errou, mas você está tentando demonstrar para ela que você se importa com ela. Ela enxerga o mundo, a cosmovisão dela é baseada naquilo que ela ganha.
Entendeu? Não é que a pessoa é materialista ou que a pessoa é interesseira, mas é a forma com que ela enxerga o mundo. Às vezes ela veio de um ambiente a qual os pais davam presente para ela. E como ela entendia que os pais dela amavam ela, os pais dela verbalizavam o amor deles através de presentes. Porque a condição deles permitiam isso. Então ela aprendeu a se sentir amada e valorizada dessa maneira. Quando você entende isso, você entende que ela só vai se sentir amada, pertencente e valorizada quando você começar também a oferecer esses presentes. E quando você entende que essa linguagem é a linguagem do amor primária dessa pessoa, por você amar e querer fazer essa outra pessoa feliz, você de livre e espontânea vontade, você também, na medida do possível, dentro das suas condições, baseado na sua intenção e na sua expressão de amar, você vai oferecer um presente para essa outra pessoa. Entende? Não é questão de interesse, é falar a linguagem do amor do seu cônjuge. Quarta linguagem é atos de serviço. E aqui entra uma história interessante. O autor ele traz um relato de um casal que chegou até o escritório dele. E esse casal, eles, ao chegar no escritório, os dois se assentaram na mesa e a mulher falou: doutor, é o seguinte, antes de mais nada, antes de começar essa nossa conversa, eu quero falar para o senhor duas coisas. Primeiro, o nosso problema não é dinheiro. Nós já temos nossa casa paga, nosso carro quitado e nós temos uma vida confortável. E eu li que a maioria dos problemas que acontecem dentro do relacionamento é por conta da falta de dinheiro. Portanto, esse não é o nosso problema. Segundo ponto é que nós não discutimos, nós não faltamos com respeito um com o outro. Eu ouço as minhas amigas falarem que elas discutem com os esposos, que elas conversam, que até mesmo chegam a brigar. Não é o nosso caso. O nosso problema é que nós vivemos em uma rotina sem fim. Meu esposo não conversa comigo, meu esposo não me ouve, eu não tenho a atenção dele. Portanto, o nosso problema é a falta de diálogo. O meu esposo, ele trabalha todos os dias. Logo cedo pela manhã, nós dois levantamos e vamos trabalhar. Quando chega em casa, nós dois jantamos juntos. Depois que nós terminamos de jantar, meu esposo vai para o porão assistir televisão e dorme até altas horas da noite. Ele fica ali e ele apaga na poltrona. Eu desço do meu quarto, chamo ele e mando ele subir para a cama. E essa é a nossa rotina. Chega no sábado pela manhã, ele vai jogar golfe com os amigos. Sábado à tarde ele cuida do jardim. Sábado à noite a gente sai para jantar com alguns amigos. No jantar ele conversa com esses amigos, mas ao entrar dentro do carro de volta para casa ele não diz uma palavra. Chega domingo pela manhã, nós vamos para a igreja. Voltando da igreja, a nossa vida segue exatamente o mesmo padrão. E aqui ela desabafa: eu não sei se vou aguentar viver dessa forma durante muito mais tempo. Porque há 30 anos nós vivemos nesse vazio. Não tem emoção. Tudo é essa rotina que não tem nenhuma experiência diferente. Logo, você fala: rapaz, esse cara é um parasita. Como é que o cara consegue sustentar uma rotina dessa, uma rotina de paralisia por longos anos? E aqui é que entra o ponto. Porque primeiro foi o relato dela. Guarde bem, o relato dela é esse. E ela falou uma frase chave aqui: ele não conversa comigo. Ele não me dá atenção. Beleza? Aí o doutor fala: meu querido, fale para mim o seu relato. E aí ele começa a falar: doutor, eu já fiz de tudo para demonstrar para essa mulher que eu a amo. Só que eu já não sei mais o que fazer. E principalmente durante os últimos 2 anos, ela vem reclamando constantemente de que eu não a amo e de que ela não se sente amada por mim. Eu já não sei o que fazer. E o doutor fala: tá, mas me explique qual que é o seu comportamento. Ele fala: doutor, nós acordamos e vamos trabalhar. Todos os dias, antes que ela chegue em casa, eu saio primeiro do trabalho, eu preparo a janta 4 vezes na semana. Ou seja, todos os dias ela chega em casa, a janta já está pronta. Eu lavo as roupas, eu passo aspirador na casa, eu cuido do jardim, porque ela reclama de dores nas costas e reclama também de alergia a pólen. E, portanto, ela não tem condições de fazer essas coisas dentro de casa. Eu faço isso por ela. Todas essas coisas, eu cozinho, eu lavo, eu passo, a gente almoça fora. Tudo isso eu faço por ela voluntariamente, sem que ela me pedisse, mas porque ela reclama que tem dores. Portanto, eu não faço isso. Então, eu já não sei o que fazer por essa mulher. Ela diz que eu não converso com ela, que eu não a escuto, mas eu pergunto todas as manhãs como ela dormiu, se ela dormiu bem. E aí o doutor, já entendendo qual que era a linguagem do amor um do outro, ele fala: na sua visão, meu querido, me explique para mim, o nome dele era John, qual seria o tipo de mulher ideal para você? Ele fala: o tipo de mulher ideal para mim seria, ao chegar na minha casa,
eu já ter minha janta pronta, ter as roupas lavadas, ter o jardim bem cuidado e eu ter esses serviços que eu faço para minha esposa, alguém fizesse por mim. Alguém cozinhasse no meu lugar. Automaticamente a esposa já vira o olho para ele com uma espécie de espanto e fala: mas você disse, John, que gostava de cozinhar. E ele responde: realmente, eu gosto de cozinhar. Mas eu faço isso porque você reclama de dores nas costas, mas você me perguntou qual tipo de esposa ideal eu gostaria para mim. Eu estou falando que eu faço isso por você porque eu amo você e eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. E ele fala: eu faço isso porque eu gostaria de chegar em casa e minha esposa me chamar, enquanto eu estou cuidando do jardim, ela me chamar para jantar. Eu gostaria que quando o botão da minha camisa ou da minha calça caísse, a minha esposa colocasse esse botão para mim, sem que eu precisasse ir lá e colocar. Automaticamente a esposa dele entra em choque. E a essa altura você já deu para entender qual que é a linguagem do amor do outro. A linguagem do amor da mulher era tempo de qualidade e a linguagem do amor do homem era atos de serviços. O que acontece? Como saber qual que é a linguagem do amor do seu cônjuge? Geralmente o autor vai dizer que aquilo que o seu cônjuge mais faz por você, ou seja, ou faz para você, no caso aqui do atos de serviço, está comunicando que a pessoa se sente amada e desejaria que você fizesse por ela. E existe outra forma. Geralmente quando o seu cônjuge ele reclama de que você está falando em uma área, na realidade essa reclamação dele é um pedido de ajuda para que você comece a enxergar que na realidade ele quer que você faça aquilo por ele. Por exemplo, você não me ouve, na realidade a pessoa está querendo a sua atenção, quer que vocês façam coisas juntos. Só que na maioria das vezes a pessoa também não tem bagagem intelectual, não tem conhecimento, nem tem repertório para verbalizar detalhe por detalhe e explicar o que realmente ela deseja. Então ela vai verbalizar nessa frase: você não me ouve, você não me escuta, a gente não conversa, a gente não dialoga. Entendeu? Esse que é o ponto. E por a pessoa não ter também bagagem intelectual nem repertório para verbalizar isso, na maioria das vezes o outro também não consegue entender. Porque ele acha que perguntar como é que foi o seu dia e você responder, vocês já estão conversando, quando na realidade não é isso. E quando você começa a ler esse livro, ele vai começando a te dar uma série de ferramentas e técnicas que você pode incorporar em você e no seu relacionamento. Então o problema do casal é que o homem estava fazendo uma coisa que ele gostaria que alguém fizesse por ele, na intenção de mostrar para a esposa dele que ele amava ela. Quando na realidade ela estava tentando mostrar para ele, através do diálogo, que ela só queria que ele conversasse e escutasse o que ela tinha a dizer. Ela não se importava se ele iria fazer, lavar, passar, cozinhar, cuidar do jardim. Ela não estava se importando com isso. O que ela queria é que ele parasse de assistir a televisão dele para conversar com ela e ouvir o que ela tinha a dizer. Fazer coisa junto com ela. Sair ao restaurante, só eles dois, para ela conversar junto com ele. E ele dedicar a atenção plena para ele. E aqui mais para frente ela vai relatar: eu estou cansada de ver o meu esposo fazendo tantas coisas ao mesmo tempo e não dedicando uma atenção exclusiva para mim. Quando o doutor dá o diagnóstico de que a linguagem do amor do John era atos de serviço e da mulher era tempo de qualidade, automaticamente o homem ele cai na consciência e ele fala: por que ninguém me falou isso há 30 anos atrás? Por que eu perdi tanto tempo focado nessas coisas, de cuidar da casa, de manter o jardim impecável, na intenção de mostrar para ela que eu amo ela, sendo que a realidade é que ela só queria que eu escutasse o que ela tinha a dizer. E ele vira para ela e fala: então a partir de hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos dedicar tempo para escutar o que você tem a dizer, para perguntar como que foi seu dia, para a gente fazer coisas só nós dois juntos. E ela virou para ele e falou: John, na realidade eu não me importo de lavar, de passar, de cozinhar, ou até mesmo de cuidar do jardim junto com você. Eu não me importo de fazer isso. A partir de hoje eu vou fazer isso, porque eu sei que você se sente amado quando alguém faz isso por você. É por isso que você fazia isso por mim. Então os dois decidiram ter esse comportamento. Eles passaram 6 meses, ligaram para o doutor, falaram que estavam colocando esse comportamento em prática. 2 anos voltaram ao consultório e deram o diagnóstico de que a vida deles mudaram drasticamente e eles estavam vivendo uma nova lua de mel. Para você ver o quanto de conhecimento que nos foi negado, a gente acaba não enxergando uma série de possibilidades que dá para a gente fazer, tanto para melhorar a nós mesmos, tanto para melhorar o nosso relacionamento. E eu sempre argumento de que é de fundamental importância, antes da gente entrar dentro de um relacionamento, a gente ter consciência dessas histórias, dessas ferramentas,
ter consciência dos nossos problemas e saber interpretar como o outro se sente. Por quê? O ser humano ele é movido pelo desejo de ser valorizado, de ser importante. Toda a trajetória da vida humana é uma busca pelo sentido da sua existência. Então o ser humano ele só fica no lugar quando ele se sente pertencente àquele lugar, quando ele se sente valorizado, quando ele se sente importante naquele lugar. Todo ser humano ele tem o desejo de se sentir importante e valorizado, e principalmente de ser amado. O lugar pode oferecer as melhores condições, mas se a pessoa que está ali não se sentir amada e valorizada, não se sentir pertencente àquele ambiente, ela não fica, ela vai embora. E a última e quinta linguagem do amor é toque físico. O autor ele argumenta que toque físico é a expressão do amor de uma pessoa através do contato, ou seja, do tato. A pessoa ela vai expressar que ela ama você através do beijo, através do abraço, através do ato entre vocês dois. E negar isso para uma pessoa a qual a linguagem do amor dela é toque físico é comunicar para ela que você não se importa tanto assim com ela. Entende? Só que aqui ele deixa um alerta, principalmente para nós homens. Ele fala: homens, não confundam que a sua linguagem do amor é toque físico com a sua necessidade biológica ou fisiológica devido à sua alta dose de testosterona. Ele está dizendo que é o seguinte: é normal muitos homens confundir que a sua linguagem do amor seja toque físico, porque todos os homens héteros, eles sentem uma forte atração pelo sexo oposto. Eles sentem uma necessidade extrema para possuir uma mulher. Todo homem tem essa necessidade. Só que isso é um fator biológico do homem, porque ele explica biologicamente que os órgãos do homem, o excesso de testosterona produz nele uma quantidade de esperma e acaba obstruindo as veias dele e surge a necessidade desse camarada se aliviar o mais rápido possível. Então todo o seu corpo vai comunicando que ele precisa soltar esse líquido que possui dentro dele. Então é um efeito colateral, digamos assim, é um comportamento da alta dose de testosterona. Ou seja, a testosterona move o homem, tanto em questão de força, tanto em questão para ele buscar um objetivo, tanto em fazer ele realizar coisas. A alta dose de testosterona causa isso no homem, ok? Por isso que o homem ele busca constantemente a questão sexual. Isso é um fato biológico. Já a mulher é diferente. A mulher ela busca o quê? A questão da emoção. De tal maneira que se ela não estiver bem emocionalmente, ela não consegue sentir prazer. E aí ele vai discorrendo como que funciona isso biologicamente, para que quem for entrar dentro de um relacionamento tenha essa consciência. O homem ele busca a questão do toque físico por uma questão habitual dele, necessidade fisiológica. Já a mulher ela busca a questão do toque físico por uma necessidade emocional, ok? Então quando ela tem contato com o homem, ela está buscando atenção, enquanto o homem ele está buscando alívio. E muitos homens confundem esse forte desejo fisiológico dele com a linguagem do amor dele, que é toque físico. Só que na realidade tem grandes casos que não são. Tem caras que a linguagem do amor dele, igual no exemplo do John, era atos e serviço. Mas ao mesmo tempo ele também tinha uma necessidade fisiológica para se aliviar na área sexual, devido à alta dose de testosterona. Entendeu? Mesma coisa a mulher. A mulher ela pode ter como sua linguagem um exemplo presentes, mas ao mesmo tempo, devido à sua natureza, à sua biologia, ela também tem uma necessidade emocional de tempo de qualidade. Porque ela precisa ter um gerenciamento das suas emoções e saber que o camarada que está do lado dela consiga interpretar as suas emoções. Ou seja, provar e promover para ela uma estabilidade emocional, para que ela se sinta bem, amada e valorizada. Então o autor ele vai discorrendo acerca disso para mostrar para a gente como que funciona essa questão das 5 linguagens do amor. E ele fala aqui, o toque físico é a expressão do amor de alguém para com o outro. Assim como o presente, assim como palavra de afirmação, assim como tempo de qualidade e atos de serviço, o toque físico, a pessoa que gosta de abraço, a pessoa que gosta de beijo, que gosta de toque, a pessoa que volta e meia, por exemplo, está na rua, vai cumprimentar, já está abraçando alguém, já pega na mão, ela vê o mundo e ela expressa o amor dela através desse contato. Então, realmente, a pessoa que gosta de abraçar, a linguagem do amor dela é toque físico. E ela se sente amada quando alguém demonstra para ela, na linguagem dela, que entende e que ama ela através do toque. A leitura desse livro aqui
abrir um panorama na minha mente gigantesco, e principalmente através de vários relatos de casais em crise, no consultório desse doutor, ele mostrando também que a paixão ela é passageira. O amor não é sentimento, é compromisso. É uma decisão. E que para você manter um relacionamento de pé, você precisa aprender a falar o idioma do seu cônjuge. Senão, você pode tentar de tudo. Mas se você não aprender a falar o idioma do seu cônjuge, você pode viver pelo resto da sua vida com um colega de quarto. E você viver com um colega de quarto é desanimador, porque quando você começar a ver o tempo passar e chegar na velhice, você vai ver que você não viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. Então, livro maravilhoso. Eu deixo essa indicação aqui para vocês. Acredito, indico fortemente a leitura desse livro para todas as pessoas, de todos os sexos e todas as faixas etárias de idade. Vai mudar a sua concepção de vida. E uma das coisas que ele mudou o meu panorama foi acerca de que muitas pessoas acabam procurando pular a cerca dentro de um relacionamento porque elas dizem que não estão se sentindo pertencentes nem amadas, quando na realidade elas só estão buscando uma aventura, um prazer. E elas se enganam, achando que essa paixão que ela está sentindo agora, mesmo ela casada por outra pessoa, essa paixão vai durar para sempre. E ele explica através de estudos que essa paixão, no máximo que ela vai durar é 3 anos. E quando as pessoas estão ligadas pela paixão, não tem um compromisso real de manter a longo prazo esse relacionamento. Portanto, vai ruir. É por isso que quando você traz o seu cônjuge, é insustentável você criar uma nova família saudável com essa pessoa. Entendeu? É por isso que amante fica no lugar de amante. Amante não é valorizada. Família é valorizada. Ok? Então, deixa o like no canal, se inscreva no nosso canal e venha junto comigo para os próximos vídeos. Tamo junto, vasos, e até a próxima.